Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos falar sobre um tema que tem preocupado muitos de nós. A sabedoria parece estar diminuindo no mundo. Vivemos em uma geração que, em muitos aspectos, parece perdida, infantil e relutante em aceitar a própria realidade. Vamos explorar as causas desse fenômeno, como podemos encontrar a solução através da nossa conexão com Deus. Bem-vindos à Reflexão sobre a Videira, um podcast dedicado a explorar as verdades eternas da Palavra de Deus e suas aplicações práticas para nossas vidas diárias. Eu sou Walter Silva, seu anfitrião, e juntos vamos mergulhar nas Escrituras buscando entendimento, crescimento espiritual e um relacionamento mais profundo com Deus. A Bíblia nos alerta em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, o seguinte: "O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento." Essa falta de conhecimento não é apenas intelectual, mas espiritual. Quando nos afastamos de Deus, perdemos a verdadeira sabedoria que vem do alto. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, nós lemos: "Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida." A verdadeira sabedoria começa com o temor do Senhor e a busca pelo seu conhecimento. Vivemos em uma era onde muitas pessoas estão se afastando de suas identidades reais, procuram conforto e pertencimento nas coisas vãs e terrenas e se afastam de sua essência, que é a conexão com Deus. Esse afastamento gera uma busca desesperada por identidade e pertencimento. Algumas pessoas chegam a afirmar que pertencem a outro gênero ou até outras espécies em casos mais extremos e doentios, podemos considerar assim. Isso é reflexo de um vazio espiritual que só Deus pode preencher. Até a psicologia moderna também tem observado esse fenômeno. Estudos mostram que a falta de um sentido de propósito e identidade está ligada a altos níveis de ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental, ou seja, se a pessoa não tem um propósito claro na vida dela, se ela não enxerga um futuro claro para ela, onde ela vai alcançar a sua salvação, ou a sua família, ou uma conquista verdadeiramente real para a vida dela, ela vai sofrer de ansiedade, de depressão e outros problemas de saúde mental. E, na verdade, ela só vai encontrar paz se ela realmente encontrar aquilo que vai dar o verdadeiro propósito para ela, que é a palavra de Deus. O Dr. Viktor Frankl, um renomeado psiquiatra, argumenta em seu livro Em Busca de Sentido que o ser humano tem uma necessidade intrínseca de encontrar um propósito maior na vida. Quando esse propósito é perdido ou distorcido, as consequências podem ser devastadoras. Essa necessidade de propósito está também ligada ao fato de que o ser humano busca naturalmente ser preenchido ou pertencer a algo maior, mas que nada nesse mundo pode ocupar, pois esse algo que buscamos, aquilo que nós buscamos o tempo todo, fazer com que nos preencha, que esse vazio que temos quase grande parte do tempo e que nos faz buscar alguma coisa, um propósito na nossa vida, na verdade é a busca pela reconexão com o Criador. Esse vazio é a dor de saber que não estaremos com Ele, ouvindo sua voz, desfrutando de sua santa presença ao entardecer no jardim, porque nós perdemos isso. Mas nós sabemos que por sua misericórdia e por seu Santo Espírito em nós, podemos aproveitar uma fração mínima desse amor, mas que mesmo sendo mínima comparada à eternidade, nos completa, nos preenche e nos traz mais paz do que qualquer coisa neste mundo. Mas, seguindo com o nosso propósito aqui, vamos dar continuidade no assunto. Além disso, que a psiquiatria aborda, que a palavra de Deus explica com relação a essa busca, a infantilização da sociedade é visível em muitos aspectos. Por exemplo, a incapacidade de lidar com a frustração. Nós vemos hoje em dia muitos jovens não sabem ouvir não. Essa semana, por exemplo, eu vi uma jovem de 20 anos, a mãe nega um iPhone 15 para ela e ela surta como se fosse uma criança de 6, 7 anos que pula e faz birra no mercado, constrangendo a mãe. E tanto a mãe quanto a filha, naquela situação, acabam sendo infantis. A mãe acaba discutindo com a filha como se fossem duas crianças brigando ali entre elas, né? A filha fazendo birra e a mãe discutindo com ela, ao invés de tomar uma atitude
inteligente e adulta. E provavelmente foi por conta das consequências da criação que aquela mãe deu para aquela garota que gerou aquele tipo de comportamento que faz com que ela haja daquela forma. Pois provavelmente ela foi mimada, sempre teve tudo que quis e nunca ouviu não. E quando ouvia, a mãe não sabia lidar com a resposta à frustração dela. Um outro mal que nós vemos afetar essa geração, grande parte os jovens dessa geração, né, que faz com que a geração acabe tendo comportamentos completamente infantis, que na verdade é um dos comportamentos que faz com que essa mentalidade infantil em grande parte da sociedade possa ser reconhecida, é a busca por gratificação instantânea e a rejeição da realidade também são sintomas de uma geração que foi afastada dos valores e verdades fundamentais. Por exemplo, o tempo todo a gente espera que as pessoas retribuam aquilo que a gente fizemos. Eu falo a gente, mas de forma generalizada assim, mas claro, pessoas específicas têm esse tipo de comportamento. A busca por gratificação instantânea, se eu tiro uma boa nota na escola, eu acho que meus pais têm a obrigação de me dar algo em troca daquilo, como se aquilo não fosse a minha obrigação, e se não me dão, eu fico frustrado, vou me afastar, vou criticar os meus pais. E muitas vezes os pais também têm esse tipo de comportamento. Quando eles fazem algo pelo filho, ele espera que o filho seja grato a ele, espera que o filho seja grato pelo fato dele ter criado o filho. Muitos pais têm esse comportamento, esperando que o filho seja grato e retribua o fato dele ter criado o filho, que também é sua obrigação. E imagino que o filho que tenha sido criado por um pai que tem esse tipo de comportamento, se ele não buscar a ajuda de Deus, se ele não buscar a ajuda de algum grupo que possa auxiliá-lo dessa forma, principalmente algum grupo que esteja fundamentado na palavra de Deus, com certeza ele vai reproduzir esse comportamento infantil, buscando gratificação instantânea, reconhecimento em qualquer coisa que ele venha fazer, senão ele vai entrar em depressão, vai ficar ansioso por achar que não está agradando. E essa questão da rejeição da realidade, né? O jovem realmente tem se perdido buscando construir a sua própria realidade, dizendo que nem tudo é como deveria ser, não existe um padrão fundamental para que aquilo seja considerado real, ou seja, nenhum ser humano nasce com um sexo pré-definido, dizendo esse tipo de coisas, né? Nenhum ser humano realmente precisa agir como um ser humano, em casos mais malucos, como já havia dito anteriormente. E em Efésios, no capítulo 4, no versículo 14, Paulo nos adverte: assim, não seremos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, muitas vezes até a mídia influencia esse tipo de comportamento que às vezes é até absurdo, influencia, questiona os fundamentos, diz que é arcaico, diz que é careta, diz que é antigo, que são comportamentos, questiona e ataca a preservação do que garante os valores fundamentais da humanidade, o que nos trouxe até aqui, fez com que a sociedade chegasse até esse ponto. Existe uma frase muito conhecida que diz que homens fortes fazem em tempos difíceis, fazem tempos fáceis fazem homens fracos que fazem tempos difíceis, algo assim nesse sentido. Isso faz muito sentido e provavelmente os homens ou a sociedade atual vai chegar um momento em que as coisas vão começar a se perder e os tempos vão começar a ficar mais difíceis, porque qualquer coisa que você utilizar para preservar o que é realmente fundamental para o desenvolvimento da sociedade, as pessoas vão rejeitar, vão questionar, e se aceitarmos isso de qualquer forma, a gente vai se perder e alguns momentos vão ficar difíceis, os tempos vão começar a ficar difíceis, porque as pessoas vão estar fracas, aceitando qualquer coisa e o mundo vai virar um caos, uma bagunça. Então, mas como podemos lidar com esse tipo de situação? Como a gente pode lidar com isso e como nós podemos evitar nos perder nesse mar de confusão e desespero? A resposta está em nos mantermos conectados com Deus e buscando constantemente a orientação e verdade.
Em João, no capítulo 4, no capítulo 15, no versículo 4 e 5, Jesus nos instrui: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Buscar a Deus diariamente em oração, meditação e estudo da palavra nos fortalece e nos alinha com nossa verdadeira identidade, que é a essência de Deus, que habita em nós. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, nós somos exortados: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da mente nos ajuda a discernir a verdade e a viver de acordo com os propósitos de Deus para as nossas vidas. Tá, mas o que é essa renovação da mente? A renovação da mente é nunca deixar com que a nossa mente comece a se acomodar com aquilo que nós já sabemos a respeito da palavra de Deus. Por exemplo, eu vou na igreja e sempre ouço as mesmas palavras. Claro que o pastor vai sempre buscar trazer coisas novas, está buscando a presença de Deus para que ele venha, se for um pastor, obviamente, ou um líder que tem discernimento e tem um amor pela sua igreja, ele vai sempre estar trazendo coisas novas e coisas que venham renovar a igreja. Mas nós também, nossa responsabilidade também, estarmos orando frequentemente, buscando a palavra de Deus frequentemente, principalmente isso, nós temos que ter o costume de ler a palavra. A gente não pode ficar dependente de pastores e de líderes e de obreiros, seja lá quem for. A gente não pode ficar dependente do que eles dizem, porque eles são seres humanos e eles vão errar. A gente não pode ficar dependente de estudos. Por exemplo, eu estou fazendo esse podcast, passando essa mensagem, mas o que eu quero é que vocês peguem a palavra de Deus. Por exemplo, eu falei aqui de Romanos, capítulo 12, no verso 2, eu falei aqui de João, no capítulo 15, eu falei aqui de diversos versículos, Efésios, eu falei aqui de Oséias. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia e leia esses versículos por você mesmo. Não fique dependente disso que eu tenho falado aqui, mas busque entender a palavra de Deus e renovar a sua mente com a palavra de Deus, porque isso vai fazer com que a sua conexão com Deus esteja ainda maior. E além disso, é crucial estarmos em comunhão com outros crentes, ou seja, em reunião com a nossa igreja. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 24 e 25, nos lembra: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A comunhão nos ajuda a permanecer firmes, irmãos, e a crescer em sabedoria e fé. É muito falado hoje que estamos próximos do fim, do apocalipse, vemos o que muitos pastores têm dito que são sinais. A gente não deve se preocupar com essa questão de ficar pensando: é o dia, está chegando o fim, Jesus está voltando. Acho que essa não tem que ser a nossa preocupação nesse exato momento, porque independentemente se Jesus vai voltar antes de nós partirmos dessa terra ou depois, para nós, em algum momento isso vai acontecer, seja breve, ou daqui 70 anos, ou daqui 100 anos. Se nós já não estivermos aqui, para nós ele já vai ter voltado, porque nós, garantindo a nossa salvação através das nossas atitudes, escolhendo o caminho certo e fazendo com que os frutos se manifestem através de nós, buscando a Deus e compartilhando este amor, nós vamos encontrar Jesus talvez antes de que ele apareça e chegue o dia, como aqui está escrito. Mas nós temos que nos reunir, conversar com nossos irmãos, debater, questionar, conversar sobre a palavra de Deus, falar a respeito dos versículos, falar a respeito daquilo que está relacionado à fé que nós devemos colocar em prática. Nós não devemos nos preocupar com relação ao Apocalipse, nós devemos nos preocupar com relação à nossa salvação, e não em relação com a salvação com o fim do mundo, mas com a nossa salvação individualmente, porque é assim que será. A nossa salvação é individual, independentemente se o seu familiar ou o seu pastor vai ser salvo ou não. É você que tem que se preocupar com a sua fé. Então não dependa de outras pessoas para que você possa ter um relacionamento com Deus. Dependa apenas de Jesus Cristo e do seu santo nome. E uma coisa aqui também é que nós não devemos ser egoístas, nos reunindo entre irmãos e nos esquecendo
dos que sofrem, pois apesar de muitas vezes sermos perseguidos por esse mundo, é também nossa responsabilidade agirmos como cristãos, com ousadia e coragem, pois somos ou não luz do mundo e o sal dessa terra. Então, sejamos amorosos, irmãos, pois tendo discernimento, vemos que o que esse mundo precisa é de Deus, porque a gente sabe que se alguém está perdido, se alguém está com a cabeça absurdamente perdida, sofrendo de ansiedade, depressão, a gente não pode perder tempo, irmão. A gente tem que falar de Deus para essas pessoas, porque muitas vezes nós julgamos e apontamos, e claro, isso é compreensível, porque a gente sofre, de certa forma, nos sentimos ameaçados quando algum grupo específico ataca nossos valores, as questões que nós temos, nossas crenças, a nossa fé, as nossas igrejas. A gente vê muitas igrejas sendo atacadas, muitos cristãos sofrendo intolerância religiosa, e obviamente também nós não devemos ser hipócritas, porque muitos cristãos, ou aqueles que teoricamente deveriam representar os cristãos, têm atacado outras religiões. Não deve ser nossa preocupação atacar outras religiões, mas libertar as pessoas do mal, trazer elas para Cristo. E não adianta a gente ficar brigando com outra religião, atacando, questionando o mundo, se a gente não trouxer as pessoas para Cristo. A gente só vai afastar as pessoas que realmente precisam, porque não adianta a gente ficar preocupado com o debate daquele político que teoricamente defende os nossos valores e ficar defendendo ele, enquanto ele está discutindo com pessoas que têm valores diferentes. Não é essa a nossa missão como cristãos. Nossa missão como cristãos é entregar os valores de Cristo, não atacar os valores do mundo. A gente deve se preocupar em fazer com que as pessoas reconheçam que os valores cristãos, que os verdadeiros valores e que o propósito verdadeiro da vida delas é encontrar a Deus e alcançar a salvação. Então, nós não devemos, obviamente, recuar. Devemos agir fazendo bem, sendo a luz para esse mundo. Precisamos falar de Deus para quem está perdido e reconhece que precisa de ajuda. Isso é importante também. E se essa mensagem te ajudou, se você se identificou e reconhece a necessidade de sermos luz do mundo, então seja luz nesse momento. Compartilhe essa mensagem com todos que você conhece. Favorite esse podcast, avalie esse conteúdo com as 5 estrelas. Faça isso agora para que você possa receber outras mensagens como essa, para quem busca crescer na vida espiritual, e que Deus nos fortaleça e nos guie a sermos luz e sal neste mundo, vivendo com integridade e testemunhando através das nossas ações, seja onde for, e que a nossa vida sejam glorificadas e que nossas vidas venham glorificar principalmente o nome de Deus em tudo aquilo que venhamos fazer. Até a próxima.